eu vou tentar aqui ser o mais didático possível, apesar de que, né, Horácio, isso daqui não é uma coisa simples. 70 semanas de Daniel é uma das coisas mais discutidas que tem na história do cristianismo, talvez, né? Com certeza é a base da escatologia. Eu dou uma matéria chamada Literatura Apocalíptica, e nessa matéria de literatura apocalíptica, ela gira em torno justamente desse texto, porque é esse texto que vai ser usado por praticamente todo o Novo Testamento, né? Principalmente Apocalipse vai fazer muitas referências a esse texto aqui, indiretamente. E você sabe que Mateus 24, Jesus faz uma menção justamente a esse texto, se eu não me engano, no versículo 25, ou 26, alguma coisa assim. Capítulo 24, versículo 25, capítulo 24, versículo 15, 16. Tá? Eu vou compartilhar aqui e, bom, você sabe que quando compartilha a tela, e aí fica um pouco confuso para quem apresenta, então eu não vou ver mais vocês aqui, somente a minha tela. Tá? Qualquer coisa, chamem aí, dá um grito, o Horácio, para a gente poder parar, ou se tiver alguma pergunta, alguma coisa assim, tá bom? Então, olha só, espero que vocês estejam vendo agora a apresentação. 70 semanas estão decretadas. É isso, Horácio? É isso que estão vendo aí no share screen? Sim. Tá, beleza, obrigado. Então, o texto que nós vamos falar hoje vai no capítulo 9, do versículo 24 ao 27. Tá? Eu vou ler com vocês o texto, porque não são muitos versículos, então dá para a gente ir trabalhando versículo por versículo para entendermos a sequência que irá acontecer aqui. Tá? Ó, veja bem, o texto começa dizendo 70 semanas, tá? Em muitas versões está dizendo 70 semanas, só que não existe uma palavra para semana no hebraico, vamos dizer, no hebraico antigo, da época, né? Não tem uma palavra para semana, mas, então, você tem ali, a descrição é 70 setes, tá? Geralmente, a palavra sete estava relacionada com uma semana, porque são 7 dias. Então, essa já é uma interpretação da palavra sete aqui no original. Então, 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Veja bem, 70 e está falando da santa cidade. Qual é a santa cidade? Jerusalém. Mais uma vez, remete lá no começo do capítulo, no versículo 2. Tá? Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar a reconstrução e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois de 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então, veja bem, tem muita informação aqui, e vamos tentar resumir o máximo possível, tirando aqui os detalhes que não fazem parte diretamente do corpo central dessa profecia. Tá? Existem detalhes, são importantes, mas a gente vai trabalhar aqui realmente o mais essencial. Então, olha só, vocês viram ali no texto que diz que são 70 semanas estão decretadas para o povo e a cidade, santa cidade, tá? E então está se referindo a princípio a Jerusalém e ao povo judeu, ou seja, essa profecia está ligada ao povo judeu e à cidade de Jerusalém.
como o Horácio leu logo ali no começo, né, quando que essa profecia veio? Quando que ela chegou até Daniel? Bom, nós sabemos que no capítulo 9, no versículo 1, diz que no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, né, Xerxes, tal, da linhagem dos Medos e etc. Bom, provavelmente essa profecia está chegando aí por volta do ano 522 antes de Cristo, que seria o primeiro ano do rei Dário. Tá? Isso também significa que o Daniel já tem mais ou menos 100 anos de idade, ok? Até mesmo o Horácio falou na outra vez, né, que entre a primeira profecia e essa profecia aqui se passaram muito tempo. E realmente, ele teve mais ou menos aí por volta de 100 anos. Por que eu falo isso? 522 antes de Cristo, ele recebe essa profecia. Só que já em 605 antes de Cristo, ele estava sendo levado para a Babilônia. Ele foi levado para a Babilônia quando ele era jovem, quer dizer, uns 15 anos, talvez. Ele nasceu por volta aí de, 620 antes de Cristo. E ele recebe essa profecia em 522 a.C., ou seja, ele tinha 100 anos ou já indo por um pouco mais. Ou seja, ele não era um jovem, um adolescente, ele estava buscando a Deus já nessa idade, né? E ele tem, então, essa profecia, que diz 70 semanas. Agora, essas 70 semanas, elas estão divididas aí em alguns blocos, ok? Eu quero justamente trabalhar isso com vocês. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade. Essa é a primeira parte do versículo 24, se não me engano. E ele diz que o que virá agora está relacionado a Jerusalém e ao povo judeu. E essas 70 semanas têm a ver com o quê? A fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado e expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Parece aqui que só nesse versículo nós temos, como posso dizer assim, 3 eras acontecendo. A primeira era acontecendo é justamente a época do próprio Daniel, tá? Que é a primeira parte ali do versículo. As 70 semanas são decretadas, 70 semanas a partir do momento que Daniel está recebendo essa profecia. Acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, parece que é um outro tempo mais à frente na linha de tempo. E trazer a justiça eterna, cumprir a visão, a profecia, ungir o Santíssimo, parece que é um terceiro nível, vamos assim dizer, né, de uma profecia. É como se você olhasse aí, né, uma foto ou alguma coisa que tivesse, como se fosse um quadro, tá, de uma paisagem. Digamos assim, você tem um quadro de uma paisagem, você tem ali uma casa, você tem os animais, você tem umas árvores, você tem o céu, né, as aves estão voando, mas um pouquinho mais você percebe ali umas montanhas, né, e mais para trás outras montanhas, e lá em cima o sol. E quando você olha isso, o que parece para você? Parece em 2D, né? Não tem profundidade, certo? O quadro é 2D, ele tem só comprimento e largura, certo? Mas o que está acontecendo ali? Naquela foto, naquela pintura, você percebe que existe profundidade. Por quê? Porque a árvore não está no mesmo plano da casa, que não está no mesmo plano dos animais, que não está no mesmo plano da casa, que não está no mesmo plano das montanhas e que não está no mesmo plano do sol. Você consegue perceber que, dessa forma, né, você entende que existe profundidade naquela foto. Então, naquela pintura. O que nós temos aqui nesse versículo é como se fosse isso, profundidades. Nem tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Existem coisas que estão acontecendo agora, outras que o profeta está prevendo que vai acontecer dali um X tempo, e outras que vão acontecer dali a X, 10X, né, tempos depois, ou seja, bem depois. Então,
Quando a gente olha uma profecia, gente, não dá para pensar que o que está ali vai se cumprir uma única vez, em um único momento, e aquilo ali é como se fosse um plano só 2D. Geralmente as profecias elas têm profundidade, né? E essa profundidade é ao longo do tempo, tá bom? Então preste bem atenção nesse verso aí. Quando o Daniel recebeu isso, será que a transgressão havia sido havia acabado, as transgressões, o pecado tinha dado fim e as culpas tinham sido todas apagadas? Parece que não. A justiça eterna começou a acontecer enquanto ele estava recebendo a profecia? Também não. Então, vocês percebem que tem essas diferenças de tempo aí. Tá? Agora, tendo isso em mente, vamos para o próximo versículo, que diz assim, ó, saiba e entenda que, para que essas camadas que nós vimos no versículo anterior, elas se cumpram, saiba que, e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e construir Jerusalém até o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Preste atenção. O texto está dizendo que houve um decreto, deixa eu ver aqui. Isso. Haverá um decreto que será promulgado. Então, um decreto ele só é promulgado por um rei, tá? Somente um rei vai promulgar alguma coisa, e tem poder para isso. Então, um determinado rei vai decretar algo, e a partir desse decreto vão se passar, né, no caso aqui, 69 semanas, até que o ungido chegue e ele possa fazer a purificação. Então, nós temos que entender qual é o ponto de partida. Quando que começam as 70 semanas? Tá? Para entendermos toda a profecia. Então, qual é o ponto zero? Da onde que começa a semana, vamos dizer, a semana 1, dia 1, hora 1, minuto 1, segundo 1. Quando que começa o tic-tac do relógio de Deus, das 70 semanas, a andar? Muito bem. É interessante notar que houve um decreto emitido pelo rei Artaxerxes I, no ano de 457 a.C., e esse decreto do rei Artaxerxes I dizia o seguinte, que estava sendo decretado que os judeus poderiam e deveriam até restaurar os muros e a cidade de Jerusalém. Ok? Então, agora vamos entender o seguinte. Olha só, 557 a.C., o Daniel já tinha, né, empacotado fazia tempo, porque ele estaria com quase 200 anos aqui. Então, essa profecia, ela chega aí pelo menos a uns 70, 80 anos antes de que ela aconteça, o início das 70 semanas. Esse decreto de Artaxerxes não foi o primeiro decreto persa relativo aos judeus. Houveram 2 outros decretos antes. O primeiro decreto foi o de Ciro, que que deu liberdade para os judeus voltarem para a terra deles, para Jerusalém, enfim, tá? Que foi no ano de 539 a.C. Houve um segundo decreto do próprio Dario, que é o que a gente está lendo aqui, dizendo que os judeus poderiam reconstruir o templo, tá? Mas tanto o primeiro quanto o segundo não é para reconstruir a cidade. E olhe bem, o texto diz que o decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém. Não está falando para eles voltarem, não é um decreto falando para eles reconstruir o templo, mas para restaurar e reconstruir Jerusalém. E somente o decreto de Artaxerxes, em 457 a.C., foi que deu realmente a autoridade para os judeus reconstruírem a cidade de Jerusalém. Vocês estão entendendo? O primeiro só disse, vocês podem voltar, o do Ciro. O segundo disse, vocês podem reconstruir o templo. O terceiro, que é de Artaxerxes, vocês podem reconstruir os muros. O que é reconstruir o muro naquela época?
Reconstruir o muro significava dar à cidade o status de cidade novamente. Antes disso, ela não é considerada uma cidade, porque ela não era murada. Antes ela poderia ser considerada uma aldeia, uma vila, enfim, uma cidade de terceira, quarta categoria. Uma cidade de primeira categoria de importância, como Jerusalém tinha, né, tem, ela teria que ser cercada por muros. Então, o Artaxerxes, ele diz, vocês podem voltar e reconstruir o muro, ou seja, é como se vocês dissessem assim, ó, a partir de agora vocês estão oficialmente voltando para Jerusalém. Antes não é uma Jerusalém cidade, entre aspas, né? E essa história da volta, tá? Ela, para reconstruir os muros da cidade e restaurar a cidade, ela está descrita justamente no livro de Esdras, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 26. Ok? Então, o texto paralelo ao que nós estamos falando aqui é esse de Esdras. Então, Esdras, na prática, ele está descrevendo, em outras palavras, né, o início da profecia das 70 semanas, desculpa. Ok? Então, é o registro de renascimento de Jerusalém, o ano 457. Tá bom? Então, marque bem isso, porque isso é extremamente importante para nós entendermos as profecias desse bloco aqui. Ok. Então, a partir da promulgação do decreto, que é esse ano, 457, para restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido. Opa, apareceu uma palavra importante para nós aqui. Até o ungido. Tá? Ungido na linguagem do Antigo Testamento, nessa época, a palavra ungido se referia basicamente ou ao rei ou ao sacerdote. Tá? O rei era ungido para ser rei e o sacerdote era ungido para ser sacerdote. Ok? E aqui não parece claro até dizer assim, ó, até que o ungido, vírgula, né, o príncipe, ou seja, não está falando de um sacerdote ou de sumo sacerdote simplesmente, está falando de um ungido, alguém que está sendo, né, coroado, a gente diria hoje, e esse aí, ele é um príncipe, ou seja, ele tem uma linhagem real, ele é alguém que tem poder para reivindicar o trono. Então, até chegar o ungido, ou seja, até chegar ao rei, verdadeiramente, o que é preciso acontecer? Reconstrução da cidade de Jerusalém, e aí a partir dali começa a contar as semanas. Então, ali, o príncipe vem, haverá 7 semanas e 62 semanas, ou seja, se você fizer 7 mais 62, você não precisa ser matemático para descobrir que dá 69, tá? Então, começou a construir, deu o decreto de Artaxerxes, você vai ter que contar 69 semanas. Agora, aqui entra algumas coisas que nós precisamos entender. Como não existe a palavra semana ali, né, só existe a palavra 7, então você leria o seguinte, são 69 setes. Não é incomum no Antigo Testamento você ter a referência de tempo, muitas vezes, ser prolongado. Por exemplo, quando diz assim, ó, um dia para o Senhor é como 1000 anos. Tá? Isso dá a entender que muitas vezes um número vai representar não, por exemplo, um dia, literalmente 24 horas, mas pode delimitar uma era, um tempo X, ou seja, ele está apenas representando um espaço de tempo. Ok? Então, 69 semanas não necessariamente significa que a partir que o Artaxerxes deu lá o start, né, para começar a reconstrução da cidade, 69 semanas, ou seja, 483 dias, né, depois viria o ungido, ou seja, o príncipe. Pode ser que esses dias representem
anos. E aqui que entra uma certa concordância entre os intérpretes desse texto, tanto judeus quanto cristãos, de que, na verdade, seriam 69 setes de anos. Tá? E aí nós vamos ter que entender um pouquinho. Vai ficar um pouco complicado, mas depois eu explico, tá? Se acalma, se você não é bom em matemática ou você gosta mais de outras áreas, a gente vai, daqui a pouco, resumir isso aqui para você. Porque, olha só, a partir da promulgação, até o ungido... peraí, voltando. Uma coisa que eu tenho que falar antes. A palavra ungido, no hebraico, aqui no original, é a palavra Mashiach, tá? Da onde vem a palavra que nós conhecemos como Messias, tá? A gente poderia dizer assim, que desde o decreto da restauração de Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 69, né, semanas. Isso é uma possibilidade de você dizer até que o Messias vem. Não é por acaso que na época de Jesus as pessoas vão chamá-lo, depois da sua ressurreição, né, de Jesus Cristo. Só que em hebraico eles não chamam ele de Jesus Cristo, porque a palavra Cristo é uma palavra grega, né? Mas Cristo é a tradução para a palavra Mashiach, que tem o mesmo significado, que seja o ungido. Então, quando você diz Jesus Cristo, você está dizendo Jesus o Messias, ou Jesus o ungido. E essa conotação interessante aqui, que diz que a partir da reconstrução de Jerusalém, até o Messias, ou ungido, ou o Cristo, né, haveria 69 semanas, tá? Gente, eu vou falar isso aqui tudo aqui, depois eu vou dar uma pausa, vocês vão poder perguntar e tal. É que se eu parar aqui para pergunta, aí vai bagunçar tudo, tá? Então eu peço um pouco de paciência para vocês, por favor. Então, a partir dessa promulgação até o Messias, então, vai vir 69 semanas. Ok. Se você pegar isso, 69 vezes 7, né, dá 483. 483 o quê? 483 anos. Ok, se a promulgação foi, né, o decreto de Artaxerxes foi no ano, mais ou menos, tá, gente? Aí você pode variar um ano a mais, um ano a menos. Aqui depois eu posso explicar por que essa variação. Mas por volta de 456 a 558, 456, 458, se for nessa época que ele fez, e você somar o número das 69 semanas, que dá 483, sabe o que vai acontecer? Diz que o ungido estaria ali no ano 28 já da era cristã. Tá? Aí você diz, pô, mas Jesus não tinha 33 anos quando ele morreu? Né? Ou Jesus não nasceu 28 anos antes disso? Parece que a conta não bate. Só que tem uma coisa. Não sei se você sabe, mas Jesus nasceu antes de Cristo. Tá? Isso mesmo. Jesus nasceu antes de Cristo. Por quê? Porque quando foi feita a conta de quando Jesus teria nascido, alguém lá fez a conta, só que fez a conta errada. Tá? E isso já foi lá na época romana, tá, gente? Já praticamente entrando quase na Idade Média, quando se fez as contas lá para descobrir quando Jesus teria nascido. Então, não é os primeiros lá que fizeram a conta, não. Séculos depois. Então, o cara fez as contas e calculou errado, deu errado a conta dele. E ele errou mais ou menos varia aí, né, entre 3 e 7 anos. Então, Jesus, ele teria, na verdade, nascido em Belém por volta de 3, 4, 5, 6, ou talvez 7 anos antes do primeiro ano do primeiro século cristão, tá? Então, é um erro de cálculo do matemático lá que fez o primeiro cálculo, ele errou e só viram isso depois. E quem é que vai mudar agora? Ninguém vai mudar, porque para você mudar os calendários e tudo, então deixaram do jeito que estava. Então, se Jesus nasceu mais ou menos aí uns 3, 4, 5 anos antes da era cristã, quantos anos Jesus tinha, então, no ano 28 da era cristã?
seria 28 mais 5, por exemplo, que dá os nossos 33. Tá? Então, Jesus teria 33 anos ao morrer. Por que eu sei disso? Não existe nada no texto bíblico dizendo claramente. O texto diz que Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos. Parece que ele passou 3 Páscoas, né, em Jerusalém. Há algumas controvérsias aqui, mas enfim, mais ou menos 3 anos ele fica com os discípulos, 3 anos e meio, por aí. Então Jesus teria 33 anos para 34, um ano a mais, um ano a menos, 9 fora, sabe como é que é. Mas o importante é que esse texto que vocês estão lendo na tela de vocês está dizendo que o Messias estaria em Jerusalém como rei no ano 28 da era cristã. Ok, Jesus no ano 28 da era cristã tinha 33 anos e no ano 28 da era cristã Jesus morreu na cruz. Ok? Então, não sei se para você é assombroso ou não, mas esse Daniel, não Daniel, né, mas Deus, revelou para Daniel aproximadamente 550 anos antes a data exata da morte de Jesus, não do nascimento. Sabe por quê? Porque esse versículo que vocês estão lendo aí está conectado com essa parte de baixo aqui que está em amarelo, se vocês estão vendo aqui esse versículo. Porque as 69 semanas está ligado ao quê? A fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado e expiar as culpas. Quando que houve esse expiar de culpas, a transgressão foi apagada, o pecado foi destruído? Na morte de Jesus, certo? Retroativamente, toda a história, né, nossa, volta para a cruz, porque é na cruz que foi perdoados os nossos pecados. Todos os pecados, desde Adão até o último ser humano, está sendo perdoado onde? Em um momento da história. Qual? O ano 28, 29, enfim, né? Um ano a mais, um ano a menos, da era cristã. Nesse dia, essa transgressão, esse pecado foi, e as culpas foram expiados. Então vocês entendem como é profundo esse texto? O Daniel disse, né? Nos nossos números aqui, no ano 28, vai ser perdoado todas as transgressões, todos os pecados. Por quem? Pelo ungido, que é o príncipe. Mas ele não é príncipe? Parece que ele é príncipe, ele é cordeiro e ele é sacerdote. Tá? Então, em Jesus aqui, você tem a culminância de toda a história. A história, na verdade, ela culmina na morte, claro, ressurreição, mas no nosso caso que interessa aqui na profecia é a morte, mas na morte de Cristo, porque ela foi a expiatória, ela que acabou com a transgressão, ok? Então bate exatamente com o que nós temos aqui. E olha só, depois, o texto continua, depois das 62 semanas, ou seja, já havia ocorrido as 7 semanas, e depois das 62, ou seja, das 69 semanas, depois do ano 28, em outras palavras, né, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Opa, para aí. O pecado será expiado no ano 28 e no ano 28 o ungido será morto. Tá. Para você agora é fácil, né? Queria ver se você adivinhar isso lá na época do Daniel, para entender isso daqui. É fácil de você ver hoje, não tem muita dúvida para você dizer. Jesus veio, morreu na cruz no ano 28 da era cristã. Simples, mas não seria fácil você, na época do Daniel, ter adivinhado isso, né? Tá? Então, a semana 60, até essa semana 69, nós vimos aqui que houve uma história em Jerusalém. Jerusalém foi conquistada, Jerusalém foi destruída, Jerusalém foi reconstruída, Jerusalém passou por N problemas, mas o que importa para Daniel é o final da semana 68. Desculpa, final da semana 69. Porque ele diz, é ali que o pecado é perdoado, é ali que o ungido, o rei, é morto. E já não haverá mais lugar para ele, no sentido de que ele não está mais entre nós. A profecia continua dizendo, a cidade e o santo lugar, lembra que essa profecia
ela tem a ver com a cidade de Jerusalém, não é? Lá no começo nós vimos que a profecia tem a ver com o santo lugar, tem a ver com a cidade de Jerusalém, a reconstrução de Jerusalém. Então, muda o foco aqui a profecia, né? Ela estava no ungido, no rei, e agora ela muda o foco novamente para a cidade. A cidade e o santo lugar serão destruídos pelo povo de governante que virá. Você sabe muito bem pela história, né? Se você não sabe, depois a gente pode dar um curso sobre isso. Aliás, existe um curso lá no meu canal depois que vocês podem acessar, que eu vou fazer um merchandising no final desse estudo aqui. Roma destruiu Jerusalém no ano 70. Tá? Então, um príncipe, o governante, no caso aqui, de um povo que virá, destruirá Jerusalém. E o fim dele será numa inundação, né? E isso acontece mesmo com Tito, né? Ele acaba morrendo com seus exércitos lá, ele perde, na verdade, uma batalha fundamental lá, justamente numa inundação. Então, parece que esse texto aqui está falando que depois da morte, a cidade e o santo lugar serão destruídos. Mas ele já não está dizendo, ele não está falando que isso daqui está dentro das semanas. Parece que existe o quê? Parece que existe um hiato. Entre a semana 69 e a semana 70, aqui é como nós hoje faríamos o quê? Nós faríamos uma nota de rodapé. O Daniel está dizendo, ó, no ano 28 da era cristã, o rei será morto. Aí ele coloca lá, né, a nota de rodapé número 1. Aí lá embaixo você iria ler: a cidade e o santo lugar serão destruídos pelo povo do governante que virá. Mas vai acabar lá, o fim dele será numa inundação. Guerras continuarão até o fim. Ou seja, você percebe que ele para de falar das semanas e ele está descrevendo o quê? Que nesse hiato, nesse parênteses, entre a semana 69 e a semana 70, ocorrerão guerras até o fim, e desolações são decretadas, ou seja, guerras, desolações e tudo mais. Então, existe aqui, esse versículo aqui, ele é vago e indeterminado, essa parte final, porque parece o quê? Parece que nós estamos vivendo esse momento, entre a semana 69 e a semana 70. É justamente o hiato, onde você, e desde que Jerusalém foi destruída lá no ano 70, nós estamos nesse hiato. Porque o que vale aqui, gente, é o quê? O que está valendo aqui houve a morte de Jesus, no caso, né, para a contagem do relógio, diz que a cidade vai sofrer problemas, tal, e a contagem do relógio só vai começar a partir de um determinado momento. O hiato vai terminar a partir de um momento específico. E esse momento específico, aí vem as interpretações, né? Porque isso está no futuro, nós não estamos vivendo isso agora, isso ainda está no futuro, porque nós não começamos a semana 70 de novo. E esse relógio vai começar a andar, em primeiro lugar, ou a partir da restauração de Jerusalém, da cidade, ou a restauração do santo lugar. O santo lugar, no Antigo Testamento, né, é o que nós chamamos de templo. O templo de Jerusalém precisa ser reconstruído, ou a cidade de Jerusalém precisa ser retomada pelos judeus. Aí você vai dizer, Léo, peraí, mas eu não sou tão burro assim, eu leio os jornais. Eu sei que Israel está lá, desde o ano de 1948. E Jesus não voltou, não começou a semana 70. Eu sei que na Guerra dos 6 Dias, lá em 1967, se eu não me engano, os exércitos de Israel tomaram Jerusalém. Eles tiraram os jordanianos de lá, eles expulsaram os árabes de lá. E hoje, Jerusalém é a capital de Israel. Sim e não. Não sei se vocês sabem, mas parte de Jerusalém não pertence a Israel. Especificamente, caso vocês não saibam,
especificamente a esplanada onde que está aquele santuário, que alguns chamam de mesquita, que não é uma mesquita, que tem aquele domo dourado, a plataforma onde que está esse santuário lá, não pertence a Israel, pertence à Jordânia. Israel não tem jurisprudência sobre aquele local. Por isso que os judeus, eles fazem aquelas orações no Muro das Lamentações, que fica do lado de fora daquela esplanada, porque o judeu não pode entrar lá, entendeu? Aliás, eu não me lembro quem foi que entrou lá uma vez, lá, não sei se foi o Netanyahu ou algum cara desses aí, há uns anos atrás, e começou a intifada. Por quê? Porque não podia entrar, tá? E aí é toda uma questão geopolítica que eu poderia explicar para vocês, mas eu não quero me deter nesse momento agora. Então, o santo lugar não pertence a Israel. Não pertence, não é de Israel. Outra coisa, a cidade de Jerusalém, ela é cortada, ela não é 100% de Israel. Parte dela pertence aos palestinos hoje. Então, na prática, Jerusalém não pertence e nem o lugar santo pertence a Israel. Israel tem o domínio sobre, sei lá, 80% da cidade, mas o ponto principal não pertence a Israel, tá bom? Então, por enquanto, nós não temos isso. Então, parece que o templo, aquela região do templo, é o gatilho do recomeçar a história, tá? Por isso que Jesus, lá no Novo Testamento, vai dizer, lá em Mateus 24, quando vocês virem o abominável sentado no templo, como disse Daniel, ou seja, parece que daqui para frente, em algum momento, o templo ele precisa ser reconstruído. E esse templo precisa estar na mão de Israel. Como que isso vai acontecer? Eu não tenho a menor ideia. Mas, se vocês estão lendo os noticiários, vocês começam a perceber algumas movimentações no cenário internacional. Vocês repararam que os Emirados Árabes Unidos, isso, agora reatou relações com Israel. Dubai não, um outro lá também, Bahrein, também estava voltando, Egito já está reconciliado, então os países árabes estão reconciliando. E o único empecilho que hoje existe na prática de Israel tomar aquilo é os árabes /palestinos. Até mesmo a Arábia Saudita hoje já está caminhando para um acordo com Israel. Não sei o que vai acontecer no futuro, tá? Mas parece que as coisas estão andando para que os árabes e os judeus cheguem a um acordo em relação a várias coisas. E por que não sobre um compartilhar o lugar santo, e por que não compartilhar a cidade, por que não compartilhar alguma coisa, ou entregar, né, aquele território em prol de terras, em prol de, sei lá, outra coisa qualquer. Então não está muito longe, né? Então a semana 70 ainda não começou. Agora, o versículo seguinte diz assim, ó, com muitos ele. Aí ele quem? A quem esse ele está se referindo? É o pronome pessoal, terceira pessoa do singular, ele. Tem tantos eles nesse texto aqui, né? Ele está se referindo a quem? A Tito, ao rei ao imperador romano, está se referindo a Roma, ele como Roma ou império, ele, o anticristo, ele quem? E aqui eu acho que é uma questão interessante, que é justamente por isso, o texto não define quem é esse ele. Esse ele podia até ser o ungido, o Messias, mas parece que não, porque ele está pouco longe, né, no texto da palavra do ungido, está longe desse ele aqui. Então, esse ele está muito mais próximo do príncipe lá, malvado, que vai destruir Jerusalém, do que o Messias. Então, esse ele talvez esteja em aberto, justamente para não identificar quem é ele, quem é esse ele. Então, ele fará uma aliança que durará uma semana. Opa, você viu que estava faltando uma semana? Pois é, faltava uma semana, 70 semanas, 69 passaram. Jesus foi morto, tem o hiato, faltou uma semana aqui que tem que se cumprir a última semana. Então, a partir do momento que ele fizer uma aliança,
E aqui, creio eu, que é o próprio anticristo, né, o abominável que diz Jesus, lá em Mateus 24. Aliás, eu nem gosto de usar a palavra anticristo, porque não seria o termo correto, né, porque anticristo é todo aquele que é anticristo no Novo Testamento. Mas, enfim. Mas esse ser personificado, essa pessoa, vai fazer uma aliança com quem? Com Israel, porque estamos falando de Jerusalém, estamos falando do povo judeu. Então, fará uma aliança com Israel por uma semana. Ele diz, olha, durante uma semana nós somos eternos namorados. Logicamente que ele não vai fazer ele não vai dizer que é uma aliança de uma semana, ele vai fazer uma aliança. Tá? E se os outros anos, se as outras 69 semanas foram semanas de anos, ou seja, eram 69 vezes 7, né? Em anos, então uma semana é 1 vezes 7 anos, ou seja, uma semana representa aqui 7 anos. No meio da semana, tá? No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta, que está sendo feita onde? Onde é que se faz o sacrifício e a oferta? No templo. Então parece que é necessário o templo de novo aqui. E parece também que, e é suposição minha, tá, gente? Eu não posso afirmar com todas as palavras. Essa aliança começa com a inauguração do templo. Esse ele aí vai lá cortar a fita, né, de inauguração do templo e vai assinar o tratado, e parece que o texto está dizendo, a partir dali começa essa última semana que falta no calendário de Deus, né, das semanas de Apocalipse. E diz que no meio da semana, ou seja, depois de 3 dias e meio, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Se uma semana são 7 anos, meia semana são 3 anos e meio. E aí que você vai começar a entender Apocalipse. Porque em Apocalipse, se vocês lerem lá, sempre diz assim, ó, 1 tempo, 2 tempos e meio tempo. O que é 1 tempo, 2 tempos e meio tempo? 3 e meio. Então parece que ele diz 3 anos e meio. Depois lá em outro texto ele vai falar por 1.200 e não sei quantos dias. Se você fizer o cálculo, quanto que dá isso em ano, dá exatamente 3 anos e meio. Então essa simbologia de 3 anos e meio vai colar lá em Apocalipse várias vezes. E ele diz que no meio da semana haverá o quê? Acabará o sacrifício, ele vai revogar o sacrifício, tá? E colocará o sacrilégio terrível no templo, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Ou seja, nessa última etapa, quando eles inaugurar o templo, enfim, eu estou colocando o templo aqui apenas ilustrativamente, né? A ideia do templo sendo como se fosse o central aqui. Inaugurou o templo, começa a contagem de 7 anos. Na metade disso, ele vai romper com Israel, ele vai dizer, sabe aquele pacto que eu fiz com vocês? Estou anulando tudo e eu estou colocando aqui o sacrilégio terrível, né? Eu estou fazendo uma abominação no templo, ou seja, ele vai desvirtuar o templo. E depois disso, pelos próximos 3 anos e meio, ele vai poder reinar, entre aspas, né, sozinho, mas sobre ele virá o fim que está decretado, ou seja, de alguma forma, essa última semana, ela engloba a primeira parte, do meu ponto de vista, a primeira parte, uma tribulação, tá, que nós vimos nos estudos anteriores, a igreja e Israel a igreja vai ser perseguida, Israel um pouco, mas a segunda metade, Israel entra numa grande tribulação, e aqui entra um pouco aí, o Horácio vai poder explicar uma outra hora, se vocês quiserem, né? Já falamos um pouco sobre isso. Algumas interpretações dizem que nessa segunda metade a igreja vai estar, outros dizem que é exatamente na metade da semana que a igreja é tirada. Enfim, em algum momento, nesses últimos 3 anos e meio, ocorrerá o que Paulo chama lá do arrebatamento. Tá? Porque ele diz, e aí eu tenho que me lembrar agora de qual Tessalonicenses ele fala, eu não me lembro qual se não a primeira ou a segunda, que nós não iríamos nos encontrar com Cristo sem que primeiro fosse revelado o iníquo. Ou seja, o próprio coisa ruim aqui que está aparecendo no texto de Daniel. Então, com certeza, pelo menos do meu ponto de vista, não tem nem como você defender outra posição, mas para mim, a partir
Da metade em diante dessa semana, em algum momento a igreja ela é retirada, tá? Israel fica e Israel vai ter que aguentar o tranco aí, vai ter que aguentar as brigas. Então, essa grande tribulação, ela ocorre principalmente na segunda metade. Resumo do que nós estávamos falando, tá? Já são 8 horas, eu não quero me prolongar muito, porque vamos abrir para perguntas. Resumo. As profecias começam por volta aí do ano 456, 458 a.C., tá? As primeiras 69 se passaram e elas chegam até o ano 28 da era cristã, certo? Que fala aí de Jesus, fala aí da cruz, fala da remissão dos pecados, etc. Tem uma pausa no relógio, que é esse hiato, que nós não sabemos aí de quanto tempo vai passar, mas pelo que nós estamos vendo aí, se nós fazemos o cálculo, né, gente, o ano 2028 vai fazer exatamente 2000 anos que Jesus morreu na cruz. Quer dizer, exatamente modo de dizer, tá? Pode ser que nem diz, um ano a mais, um ano a menos. Mas por volta do ano 2028 vai ser 2000 anos que Jesus morreu e ressuscitou, claro, foi assunto aos céus e tudo mais. Tá? Só uma coisa aqui, para se você está fazendo o cálculo aí, gente, quando você fizer o 456, 458, mais as semanas lá de Daniel, você tem que lembrar que nós estamos contando do negativo para o positivo, né? Porque é antes de Cristo para o depois de Cristo. E outra coisa, não existe o ano zero. Do dia 31 de dezembro do ano 1 antes de Cristo, o dia seguinte foi 1º de janeiro do ano 1. Não existe o ano zero. Tá? Então, até nisso, as contas vão bater. Ok? Então, esse período da pausa aí, a gente não sabe quanto tempo, né? Nós já estamos aí praticamente há 2000 anos com o relógio parado. A última semana começa com Jerusalém e o templo, né, sendo restaurados para Israel, através de um pacto, de um decreto desse rei, né, ou desse grande homem aí, do maligno, etc., depois de 3 anos e meio de paz, entre aspas, porque não será tudo tranquilo, ele vai cortar as relações com Israel e vai começar a perseguir Israel, e aí os outros 3 anos e meio de perseguição. E quando você soma tudo isso, depois disso vem aquilo que nós falamos aí alguns dias atrás, aí, né, Horácio? O capítulo 19 de Apocalipse, que é a vinda daquele que tem o nome de Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, que é il gran finale dessa parte histórica aí, que é a volta de Jesus para reinar com o seu povo. Ok? Então, basicamente, esse é o resumo. Gente, se você tiver alguma coisa que você queira ver mais, talvez lá no nosso canal do YouTube tem mais material na Bíblia, de outros cursos que nós damos, pregações, etc, etc, etc. Tem Conhecendo Sua Bíblia, a gente vai de Gênesis, Apocalipse, eu e a minha esposa damos um curso aí, vários cursos que eu acho que seria bem interessante se você puder assistir alguma coisa. Então entra lá no canal e, bom, é isso. A minha propaganda é pequena, viu, Horácio? Eu não vou falar muito, não, porque eu não sou muito bom de propaganda, não. Mas tem material muito bom lá, isso eu posso garantir para vocês. Horácio, com você. Pessoal, Lealdo, antes de mais nada, muitíssimo obrigado por essa detalhada e interessantíssima explicação, talvez da profecia que seja uma das mais importantes, se não a mais importante, para o estudo das profecias no geral, né? E que nós estamos nesse hiato, nesse gap profético, e parece que esse gap está acabando, como você comentou, e um irmão aí já escreveu aí no chat, que parece que o Líbano também está em vias de reconhecer a existência de Israel. Isso, então, olho aberto e preste muita atenção, né? Horácio, Oi. Não é à toa, e eu não vou entrar nas questões políticas aqui, né? Mas não é à toa, por exemplo, que nós temos alguns países
querendo reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Não sei se você sabe, mas tanto a ONU quanto praticamente todos os países não reconhecem Jerusalém como capital. Eles reconhecem Tel Aviv como a capital. Apesar de todo o governo estar em Jerusalém, as embaixadas todas estão em Tel Aviv. Mas existe um movimento aí de reconhecimento, né? Não vou citar nomes, mas vocês conhecem muito bem. Nicarágua já tem 3 países que têm Então, eu acredito, Lealdo, que essa tua exposição nos dá discernimentos importantíssimos até para acompanhar os acontecimentos, né? Quem lê um pouco sobre isso sabe que existe em Israel o Instituto do Templo, ou se não é exatamente o nome, mas me parece que é, e que eles têm, segundo dizem, todos os objetos, todas as pedras, tudo que é necessário para a reconstrução do templo em prazo rapidíssimo. Então, a reconstrução do templo pode ser muito rápida, depende apenas de um fato, de o local do templo ser devolvido aos judeus. E no Novo Testamento é interessante, porque se refere a Jerusalém, isso é interessante, nos evangelhos, a referir-se talvez duas a Jerusalém como a cidade santa. Então, Jerusalém não é uma cidade qualquer. Jerusalém não é uma coisa que tanto faz na história da Bíblia. Jerusalém representa muita coisa. Jesus a chamou de a cidade santa. Então, há uma questão espiritual pesadíssima, importantíssima, envolvendo Jerusalém, né? Ela é chamada de o cálice de tontear das nações, né? Exatamente. E outra coisa também, Horácio, bem na frente do Muro das Lamentações, você tem um candelabro de ouro exposto ali. E aquilo é nitidamente uma mensagem dos judeus dizendo: esperem, estamos chegando. A mensagem é aquela. Naquela cultura se manda mensagem assim, né? Não manda por carta, não manda por WhatsApp as mensagens. Tá? Então, para quem já foi a Jerusalém ou quem já viu em fotos, é muito interessante. Se vocês notarem, no lado do Muro das Lamentações tem como se fosse uma coisa lá de madeira que vai do Muro das Lamentações para o topo e ali do Monte Moriá. E é interessante que o pessoal disse para mim que aquilo lá foi construído pelo Estado de Israel para que, em caso de uma eventual necessidade de intervenção no topo, onde que está lá o Domo da Rocha, eles poderiam entrar com uma cavalaria rápido ali. Aquilo foi construído para uma entrada direta no ponto principal. Ou seja, em outras palavras, são recados, né? Exatamente. Pessoal, temos algum tempo e eu não quero monopolizar. Alguém quer fazer alguma pergunta?